Olá, turma! Nessa videoaula, nós iremos estudar sobre a introdução ao sistema cardiovascular e o coração como bomba. O sistema cardiovascular é também chamado de sistema circulatório em alguns livros. É importante a gente observar que ele representa um sistema que nos permite realizar a distribuição unidirecional do sangue dentro do nosso organismo. E quando a gente faz isso, nós conseguimos transportar, então, gases, transportar nutrientes, resíduos e também moléculas de sinalização. Esse sistema cardiovascular é composto pelo coração, por um sistema de vasos sanguíneos e também pelo próprio sangue, que é composto por plasma e por elementos celulares. Os vasos que saem do coração estão transportando sangue, né, nessa direção do coração para determinados locais, são chamados de artérias. E aqueles vasos que vão retornar e trazer sangue de determinados locais para o coração são chamados, então, de veias. Nas figuras dos livros didáticos, é comum a gente observar que o sangue do lado direito, ele apresenta uma cor azulada, e eles fazem isso para sinalizar que esse sangue ele tem um menor teor de oxigenação. Não é um sangue desoxigenado, como algumas pessoas falam, tá? Porque desoxigenado quer dizer que não tem oxigênio. E, na verdade, esse sangue contém oxigênio, mas esse teor de oxigênio está menor do que o que a gente observa aqui do lado esquerdo do nosso sistema cardiovascular. É interessante a gente observar que, ao passo que esse sangue vai sendo distribuído pelo sistema cardiovascular, ele segue um fluxo unidirecional. Isso só é possível devido à presença de valvas ou válvulas que nós temos no coração e também em diferentes vasos sanguíneos. Se nós pensarmos na função do sistema cardiovascular, o principal é realizar justamente esse transporte de alguma substância de um local para outro. Quando a gente pensa nisso, então, ele vai conseguir fazer o transporte e, consequentemente, a oxigenação celular, a nutrição, a remoção de resíduos e também participar do processo de comunicação célula a célula, uma vez que ele vai transportar determinados hormônios pelo nosso organismo. Que tipo de substâncias podem ser transportadas, da onde e para onde? Então, alguns materiais que entram no nosso organismo, oxigênio vai ser transportado via sistema cardiovascular, dos pulmões para todas as células. Nutrientes e água que entram aí pelo nosso trato gastrointestinal podem ser transportados para todas as células. Materiais transportados de uma célula para outra, resíduos. Então, algumas células vão produzir esses resíduos e eles vão ser transportados com direção ao fígado para serem então processados. Nós temos células imunes, anticorpos, proteínas de coagulação, presentes aí continuamente no nosso sangue, que podem ser direcionados para determinados locais, se for necessário. Hormônios, que são produzidos pelas células endócrinas, que podem ser encaminhados para as células-alvos. Nutrientes armazenados, principalmente na região de fígado e tecido adiposo, que podem ser encaminhados para todas as células. E os materiais que saem do nosso corpo, resíduos metabólicos de todas as células são encaminhados para os rins para passar pelo processo de filtração, reabsorção, secreção e para que eles possam ser então excretados do nosso organismo. O calor, é importante a gente observar que o calor ele vai ser distribuído de todas as células, principalmente para a nossa pele. Então a gente pega esse calor do centro do nosso corpo e distribui para a periferia do nosso organismo. É uma maneira, então, de dissipar esse calor. Além disso, a gente tem o dióxido de carbono sendo produzido pelas células e encaminhados para a região pulmonar para que a gente possa, então, durante o processo de respiração, eliminar esse dióxido de carbono. Vamos analisar inicialmente a estrutura do coração. Então, o coração, ele não é aquele desenho bonitinho que a gente faz, né, com a caneta. Não é esse desenho bonitinho que as pessoas fazem, né? Eu não sei fazer muito bem um coração, tá, pessoal? Ele tem uma estrutura anatômica muito interessante. Então, inicialmente, a gente vai observar a posição desse coração, que é um órgão muscular, e ele tem um tamanho aproximado aí de um punho humano.
Onde é que ele está localizado? Ele está localizado no centro da caixa torácica. Mas, se a gente observar, ele tem um ápice e tem uma base. O ápice do coração é essa porção que está voltada para baixo, e a base do coração é essa porção que está voltada para cima. E aí, o que a gente observa? Que esse ápice está apontado para o lado esquerdo do nosso corpo. Observem que esse ápice do coração está aqui voltado para a região do diafragma, enquanto que a parte da base do coração ela fica atrás do osso externo. Além disso, observem que esse coração está localizado aqui entre os nossos dois pulmões. O coração ele fica envolvido por uma espécie de saco aí membranoso, que é chamado de pericárdio, e nessa região aqui a gente tem um líquido. E esse líquido é muito importante, porque o coração ele vai ser bombeado dentro dessa região do pericárdio, e esse líquido ele auxilia no processo de lubrificação local. Nessa estrutura do coração, nós temos os átrios e os ventrículos, nós vamos observá-los mais para frente, mas a partir dessa imagem vocês podem visualizar que os ventrículos, né, eles ocupam a maior parte do nosso coração. E todas as artérias e veias, elas vão se fixar à região da base do nosso coração. Além disso, observem que nós temos artérias e veias circulando aqui, que seriam as artérias e veias coronárias, que são importantes para fazer justamente o processo de nutrição do miocárdio, então desse músculo cardíaco. Uma das características que faz o coração ele ser tão singular é que ele possui na sua estrutura dois tipos de componentes distintos, mas que trabalham coletivamente para que esse órgão funcione bem. Que componentes são esses? A gente tem um componente mecânico, formado a partir de feixes musculares cardíacos, que vai facilitar o processo de contratilidade. Então, o componente mecânico ele está associado com a força de contração cardíaca. Enquanto que nós temos o componente elétrico. E esse componente elétrico ele está associado justamente com a condução, a geração desses potenciais de ação no músculo cardíaco e, consequentemente, a manutenção dessa ritmicidade que é clássica do nosso coração. Nós vamos conhecer detalhes dos componentes mecânicos e elétricos um pouquinho mais para frente na nossa aula. Vamos analisar mais anatomicamente essa estrutura aqui do coração? Então, observem que o coração ele é dividido na sua porção central por um septo chamado de septo interventricular. Isso faz com que o coração ele seja dividido no que muitas pessoas chamam de coração direito e coração esquerdo, na porção direita do coração e na porção esquerda. Então, é como se nós tivéssemos uma bomba do lado direito e uma bomba do lado esquerdo. E cada uma dessas bombas vai ser composta por um átrio e por um ventrículo. E do lado direito desse coração, o que nós vamos observar é a chegada de sangue que vem dos tecidos, né, com esse baixo teor de oxigênio. Já do lado esquerdo desse coração, a gente vai observar chegando nesse átrio aqui um sangue com alto teor de oxigenação, que vai então ser bombeado para suprir as necessidades dos nossos tecidos. Então, é importante frisar que o sangue ele chega aos átrios, vindo desses tecidos corporais, e ele é bombeado para as artérias através desse ventrículo. No caso aqui do lado direito, como a gente observou, esse sangue ele vai vir com baixo teor de oxigênio, então vai entrar pelos átrios, vai passar para o ventrículo, do ventrículo ele vai então ser encaminhado para os pulmões, para ser então oxigenado e vai retornar ao átrio esquerdo. E aí, nesse caso, esse sangue com alto teor de oxigênio vai entrar no átrio esquerdo, vai passar para o ventrículo esquerdo e vai ser bombeado via artéria e aorta para chegar então nos nossos tecidos corporais, levando então esse oxigênio tão necessário para o desenvolvimento dos mecanismos celulares. Um dos motivos pelos quais o sangue ele segue esse fluxo unidirecional dentro do sistema cardiovascular é a presença de estruturas como as válvulas ou válvulas aí que a gente observa no nosso coração. Nós temos dois tipos, dois conjuntos dessas válvulas no nosso coração. Nós temos as válvulas
atrioventriculares, que ficam localizadas entre os átrios e os ventrículos, e nós temos as válvulas semilunares, que são a aórtica aqui e a pulmonar. E elas estão localizadas entre os ventrículos e as artérias. É importante a gente observar que as válvulas atrioventriculares, elas têm na sua estrutura cordas tendíneas que ficam fixadas à região do ventrículo de um lado, e do outro lado a gente tem uma extensão do músculo ventricular, que é chamado de porção do músculo papilar. Então, esse músculo papilar, ele dá uma estabilidade para essas cordas tendíneas, mas não é ele que faz essa válvula atrioventricular ser aberta. O que vai fazer essa abertura e o fechamento é justamente o fluxo sanguíneo que vai passar passivamente por aquela região. Nós temos aqui estruturas de válvulas atrioventriculares distintas. No caso da válvula atrioventricular direita, ela tem 3 porções, é chamada de tricúspide, e no caso da válvula atrioventricular esquerda, ela possui 2 estruturas e ela é chamada de válvula mitral. No caso das válvulas semilunares, observem que elas têm aspectos aí divididos como se fossem taças, né, que as pessoas falam. E elas se abrem ou se fecham justamente quando o sangue ele tende a retornar das artérias para os ventrículos. Então esse sangue ele vai bater nessas regiões e vai fechar essas válvulas e isso vai impedir um retorno do sangue aí para os ventrículos. O coração, ele funciona como um sincício. O que é que representa isso? Ele tem um funcionamento sincronizado. Então, os átrios, eles se contraem ao mesmo tempo e os ventrículos se contraem ao mesmo tempo. Então, a gente tem contração de átrio, relaxamento de ventrículo. Contração de ventrículo, relaxamento de átrio. Além disso, ele possui algumas características interessantes, como a automaticidade. Ele é capaz de iniciar o seu próprio batimento. É por isso que vocês podem observar em filmes, em séries, que as pessoas conseguem pegar o coração assim, e tirar do corpo rapidinho, ele continua batendo. Então, ele tem um processo de automaticidade, onde ele consegue iniciar esse seu batimento, e a gente vai entender por quê. E ele mantém uma certa ritmicidade, então existe uma regularidade no processo de funcionamento do nosso coração. Quando a gente tem alterações nesses processos, a gente vai ter problemas aí no desenvolvimento de doenças. Vamos conhecer quais são as células cardíacas. Nós temos 2 tipos de células ali no nosso coração. Existem as células contráteis, que representam 99% da população de células que nós temos no nosso coração. Podemos observar a estrutura dessas células nessa imagem. Essas células musculares miocárdicas, elas são ramificadas, elas possuem um único núcleo e elas são ligadas umas às outras através de junções especializadas, conhecidas aí como discos intercalares, e nós estudamos isso na nossa aula de músculo cardíaco. Lembram que nesses discos intercalares nós observamos os desmossomos, que são aquelas conexões fortes, mecânicas, que garantem que uma célula fique fixada à sua célula vizinha. E isso auxilia durante o processo aí de contração, fazendo com que essas células não se soltem umas das outras. E também nós temos as junções comunicantes, que seriam aquelas comunicações elétricas que ocorrem entre uma célula e a célula vizinha. Além disso, o outro tipo celular que nós encontramos lá no coração são as células autoexcitáveis, também chamadas de células marca-passo, que recebem esse nome uma vez que elas vão determinar a frequência de formação aí dos batimentos cardíacos. E elas representam cerca de 1% das células que nós temos lá no nosso coração. Elas estão localizadas aqui ó, no nosso sino atrial, no nó atrioventricular, no feixe de His, que nós temos o tronco comum do feixe de His, nós temos o ramo descendente esquerdo do feixe de His e o ramo descendente direito do feixe de His. Depois nós temos essa ramificação nas fibras de Purkinje, que são ascendentes. Aqui nos átrios a gente ainda encontra os feixes internodais, que fazem essa comunicação aí, distribuição nos átrios. Observando pela parte do componente mecânico do coração,
a gente vai ter a contratilidade estando associada. Então, aquele acoplamento, excitação, contração que a gente observa no músculo cardíaco, ele acontece devido àquela estrutura que a gente observa, que nós temos túbulos T, nós temos retículo endoplasmático, nós temos canais de cálcio, um potencial de ação que chega nessa região, ele passa por essas estruturas membranares, né, abre canais de cálcio dependentes de voltagem, levando a um influxo de cálcio. Esse cálcio ele pode se ligar em receptores de reanodina que estão presentes na membrana do retículo sarcoplasmático e liberar mais cálcio. Além disso, a gente pode ter ação de catecolaminas, como a noradrenalina, a adrenalina, atuando em receptores beta-adrenérgicos que ativam aí a via da ciclase de adenilil, aqui seria o receptor beta-1, que se acopla a uma proteína G do tipo S, levando então ao aumento da formação do AMP cíclico, que leva à ativação da proteína sinase A. A proteína sinase A pode fosforilar e abrir mais canais de cálcio dependentes de voltagem, por exemplo. Além disso, ela pode fosforilar a troponina I, que é uma parte daquele complexo troponínico inibitória que dificulta a ligação do cálcio pela troponina C. Além disso, a gente observa ela fosforilando a fosfolamban, inibindo a sua atividade, dessa forma a bomba de cálcio consegue reestocar mais cálcio para depois ser liberado em outros momentos. O cálcio, que aumentado no meio extracelular, ele se liga, né, à troponina C e movimenta aquele complexo troponínico, facilitando então a interação da miosina com a actina e a geração dessa contração muscular cardíaca. E para diminuir isso, a gente teria que reduzir a concentração de cálcio dentro do coração, dentro dessas células musculares cardíacas. Isso pode ser feito através do aumento da atividade das bombas de cálcio presente na membrana plasmática, presente no retículo sarcoplasmático, do trocador sódio-cálcio, que joga uns cálcio em troca de 3 sódios, e dessa forma a gente tem um relaxamento cardíaco, que também é extremamente importante para o processo de excitação-contração. Já analisando o componente elétrico do coração, a gente vai observar então algumas propriedades elétricas. Tudo se inicia, eletricamente falando, com a geração de um potencial de ação nas células excitáveis. Então, essa despolarização ela vai ser passada rapidamente para as células vizinhas através das junções comunicantes. E essa onda de despolarização, ela vai ser seguida depois por uma onda de contração, que vai passar do átrio e depois para o ventrículo. Dentre os componentes elétricos do nosso coração, o principal é o nó sino atrial, ou também chamado de nó sinusal, que fica localizado na parede lateral superior do nosso átrio direito, abaixo aqui do orifício da veia cava superior, é o principal marca-passo do nosso coração. Por que ele é o principal marca-passo do nosso coração? É porque ele é o local onde a gente gera o maior número de potenciais. Então, a gente tem uma maior atividade nesse local e, consequentemente, ele vai comandar as propriedades elétricas aí do nosso coração. Mas existem casos em que ele falha. E se isso acontecer, um outro marca-passo do nosso coração, porque todos os outros também são marca-passo, tá, pessoal? Então, o nosso nó atrial, ele é um dos marca-passos do nosso coração. Ele é o principal, por quê? Porque ele tem um padrão de resposta muito mais rápido do que os dos outros. Mas se ele falhar, um outro marca-passo mais lento vai assumir o funcionamento do nosso coração e, consequentemente, a nossa frequência cardíaca vai ser ajustada de acordo com a geração de potenciais daquele novo marca-passo. Geralmente, isso vai levar a uma diminuição da frequência cardíaca. Por isso que, como ele está localizado nessa posição tão importante para que os átrios funcionem corretamente, depois que ele tem sofre algum tipo de lesão, é importante fazer um implante de um marca-passo externo. O outro importante é o nó átrio ventricular, que fica localizado na parte posterior da parede do átrio direito, atrás da nossa válvula ou válvula tricúspide. Quando o sinal chega nesse local, ele sofre um determinado atraso
E é extremamente importante que esse atraso na condução aconteça para garantir a sincronicidade da atividade do nosso coração. Se átrio e ventrículos contraírem ao mesmo tempo, a gente não vai ter quantidade de sangue suficiente dentro do ventrículo para ser impulsionada para os outros tecidos corporais. Então, a gente precisa que o átrio contraia primeiro, para que a gente tenha um enchimento ventricular correto, para só depois o ventrículo contrair e conseguir ejetar esse sangue em quantidade suficiente para nutrir os nossos tecidos. Nós temos também o feixe de His, que fica presente nessa região aqui do septo interventricular. Ele é também chamado de fascículo atrioventricular, tá? Ele se divide no lado esquerdo e no lado direito. E, além disso, nós temos as fibras de Purkinje, que ficam localizadas na porção inferior dos nossos ventrículos. Elas fazem essa transmissão imediata do potencial de ação para os nossos ventrículos, devido à presença de um grande número de junções abertas, de ramificações nesses locais. Nesse quadro, nós podemos observar o decurso normal desse estímulo. Nós temos o nó ou nodo sinusal ou sinoatrial, gerando uma maior frequência de potenciais, cerca de 60 a 100, por isso que ele é o principal do nosso coração. Faz essa geração de impulso, esse impulso então chega em áreas distintas, né? Aí do nosso átrio, no átrio direito, no átrio esquerdo, e vai chegar então ao nó átrio ventricular, que gera uma frequência de impulsos menor, de 45 a 55. Então, chega esse impulso, ele faz a condução desse impulso até o feixe de His, que gera ali próximo também de 35, 40, de frequência individual de potenciais, vão então ser encaminhados até chegar nas fibras de Purkinje, que geram entre 25 e 40 potenciais. E é por isso que nós temos vários tipos de células marca-passo, sendo então o nódo sinusal ou sinoatrial o nosso principal marca-passo cardíaco. Vamos observar a sequência de atividade desse nosso sistema elétrico do coração? Então, nós temos aqui o nó sinoatrial, o nó atrioventricular. Então, o nó sinoatrial ele vai despolarizar. Em seguida, o que a gente vai observar é que a atividade elétrica vai rapidamente para o nó atrioventricular pelas nossas vias internodais ou feixes internodais. O que está sendo pintado aqui em roxo nessa figura seria justamente o processo de despolarização que vai acontecer. Essa despolarização se propaga mais lentamente através dos átrios e a condução ela vai demorar para acontecer através do nosso nó atrioventricular. Ele faz um atraso nessa condução. Então, em seguida, o que a gente vai observar é que essa onda de despolarização se move rapidamente pelo nosso sistema de condução ventricular para o ápice do nosso coração, e essa onda de despolarização depois ela sai da região aqui do ápice do coração em direção à base dele. Então, nós temos esse sistema de condução aqui, nó sinoatrial, vias internodais ou feixes internodais, nó atrioventricular, fascículo atrioventricular, que seria o feixe de His, lembrando que nós temos um tronco comum do feixe de His, um segmento, depois um ramo esquerdo e um ramo direito, né, que seriam os ramos fasciculares aqui apresentados. Nós temos depois ramos subendocárdicos, que seriam as fibras de Purkinje. Então, esses são os componentes elétricos do nosso coração. Da mesma forma que nós temos diferentes tipos celulares no coração, nós temos também potenciais de ação distintos. Então, nas células musculares, nós temos um padrão de potencial de ação diferente daquilo que a gente observa nas células autoexcitáveis. Nas células musculares, a gente vai observar que esse potencial de ação ele tem um repouso, aqui uma fase de repouso, e que geralmente está próximo ali de menos 90 milivolts. Ele é parecido em alguns aspectos com o potencial de ação nervosa que nós já estudamos, e nós temos, depois da fase de repouso, nós temos a fase de despolarização, onde a gente tem um grande influxo de sódio através de canais de sódio dependentes de voltagem, e também a abertura de canais de potássio que são mais lentos. Nós observamos também aqui nesse ponto que os canais de sódio eles vão se inativar e
a saída de potássio, né, esse fluxo de potássio começa a ganhar, e é por isso que a gente tem uma breve repolarização. Só que o que acontece? Nesse caso, aqui nas células musculares cardíacas, a gente vai ter a abertura de canais de cálcio. E aí o cálcio ele começa a entrar na célula muscular cardíaca, ao passo que imagina que a mesma quantidade de cálcio que entra vai ser igual à mesma quantidade de potássio que sai. Então nós conseguimos manter um certo platô nessa região. Então ela representa aquele momento onde a quantidade de cargas positivas que sai é igual à quantidade de cargas positivas que entra nessa célula muscular. Essa fase é chamada de platô do potencial de ação cardíaca. Em seguida, esses canais de cálcio vão se fechando e os canais de potássio vão se abrindo cada vez mais. E aí, esse fluxo de potássio começa a ganhar. Então, a gente tem saída de carga positiva, né, essa perda aí de cargas positivas, que vai levar, então, ao retorno para esse repouso, que é um repouso estável. Quando a gente pensa nas células autoexcitáveis, fica esse questionamento: por que a gente consegue gerar esses potenciais de ação nesses locais? E aí vem de uma característica muito importante e de um tipo de canal que está expresso nessas células autoexcitáveis. Nós podemos observar potencial de membrana em milivolts em função aqui do tempo, e nós vamos observar os eventos que acontecem nesse potencial de ação das células autoexcitáveis. Nesse caso, nós temos um repouso aqui menos negativo. Então, esse repouso já é geralmente menos 60 milivolts. Nós temos aqui o que nós chamamos de potencial marca-passo. Observem que esse repouso ele é instável, ele não fica retinho. Quando o potencial de membrana chega aqui em cerca de menos 60 milivolts, a gente já observa uma diminuição dessa negatividade, tendendo a voltar para mais próximo aqui de menos 40 milivolts, que seria o limiar de excitação para geração de um potencial de ação nas células autoexcitáveis. E por que isso acontece? Porque existe nessas células canais de sódio, chamados de canais Fanny, tá? Que seriam canais engraçados. O que acontece? Esse I representa corrente, corrente Fanny. Esses canais, eles são canais que se abrem por hiperpolarização. Então, quando chega mais ou menos em menos 60 milivolts, os canais de sódio que apresentam essa corrente Fanny se abrem. E o sódio ele começa a entrar nessa célula autoexcitável. Então ele vai entrando, entrando, entrando. Então ele vai diminuindo essa negatividade desse potencial de membrana, trazendo cada vez mais para próximo do limiar de excitação. Então esse potencial marca-passo torna-se gradativamente menos negativo, até alcançar esse limiar e disparar um potencial de ação, que seria essa parte aqui. Existem movimentos iônicos durante esse potencial de ação e durante aí esse potencial marca-passo. No caso dessa parte do potencial marca-passo, a gente vai ver esse influxo de sódio, né, devido a esses canais Fanny, e também depois começa a abrir alguns canais de cálcio também. Depois disso, chegando aqui no limiar de excitação, a gente vai observar que essa parte da despolarização da fase do potencial de ação em uma célula autoexcitável é devido à presença de canais de cálcio. Então, se abrem canais de cálcio, o cálcio entra na célula autoexcitável. Depois, esses canais eles vão se fechar e o potássio vai continuar saindo. Então, a gente vai ter um efluxo de potássio. E aí a gente vai retornar, esse potencial ele vai cada vez ficando mais negativo. Quando chega em mais ou menos aqui, menos 60 milivolts, os canais de sódio do tipo Fanny se abrem novamente, começa a entrar sódio e retorna, vai aumentando esse potencial de membrana. Então a gente tem canais Fanny aberto, quando está próximo aqui do limiar, alguns canais de cálcio se abrem, e aí chegam no limiar, muitos canais de cálcio vão se abrir, vão se fechar nesse ponto. Canais de potássio vão estar abertos, e aí a gente tem a fase de repolarização causada devido a esse efluxo de potássio. Chegou em menos 60 milivolts novamente, os canais de sódio com essa corrente Fanny se abrem novamente e tudo reinicia. Então a gente tem um ciclo que continua devido justamente a esses canais de sódio, porque aí eles vão se abrindo pela hiperpolarização.
Como nos outros potenciais de ação, a gente também observa o processo de refratariedade. Então, existe aquele tempo, né, aquele período refratário que é importante para não deixar a gente gerar um potencial de ação em cima de outro potencial de ação. Então, se a gente estiver nesse ponto e tiver um estímulo forte, a gente chegaria a um tipo de resposta nesse sentido. Então, nós poderíamos gerar alguma resposta nessa célula, mas essa resposta ela precisa de um determinado tempo para que ela seja semelhante ao que a gente observa aqui em um potencial anterior. Isso vale tanto para o que a gente observa nas células cardíacas musculares, como também nas células autoexcitáveis. Isso é muito importante, justamente para que a gente evite problemas. A gente evite, por exemplo, arritmias, a gente evite problemas de contratilidade cardíaca também. Quando a gente fala de inervação, a gente tem a inervação simpática. Essa inervação simpática ela é muito importante, porque ela vai ser responsável por causar esse aumento de frequência cardíaca, que a gente chama de efeito cronotrópico positivo, aumento de força de contração cardíaca, que a gente chama de efeito inotrópico positivo, e também leva a um relaxamento mais rápido, que a gente chama de efeito lusotrópico positivo. A inervação parasimpática ela vai chegar às regiões dos nó atrioventricular e sinoatrial e ela vai ser responsável por fazer um efeito cronotrópico negativo, ou seja, ela vai levar a uma diminuição da nossa frequência de contração cardíaca. Vamos observar esse mapa conceitual que demonstra como os neurônios parasimpáticos e simpáticos alteram justamente esse processo de frequência cardíaca. Então, a gente tem o centro de controle cardiovascular, que fica lá na região do bulbo. Nós temos neurônios parasimpáticos, que vão liberar acetilcolina, que atuam em receptores muscarínicos presentes lá nas células autoexcitáveis. E aí, esses receptores muscarínicos acoplam a proteína GI, vão culminar com a redução do influxo de cálcio local, aumento de influxo de potássio. As células vão se hiperpolarizar, reduzir essa taxa de despolarização. E é por isso que a estimulação parasimpática ela está associada com a redução da frequência cardíaca. Observem o que seria um traçado de potencial de ação nessas células autoexcitáveis normais, que seria essa parte cinza aqui de trás, e com uma estimulação parasimpática a gente teria uma maior hiperpolarização, seria mais difícil chegar no limiar de excitação, e por isso no mesmo período de tempo, que seria aqui cerca de 2,4 segundos, que no normal nós teríamos a geração de 3 potenciais de ação, a gente só geraria 2 potenciais de ação se tivéssemos sobre uma estimulação parasimpática. Quando a gente observa os neurônios simpáticos que vão liberar então a noradrenalina, essa noradrenalina se liga aos seus receptores beta-1 aqui nas células autoexcitáveis, aumentando então o influxo de sódio, de cálcio, aumentando a velocidade de despolarização local, consequentemente aumentando essa frequência cardíaca. Então, se a gente observar o traçado normal, que é o em cinza aqui atrás, a gente teria nesse 2,4 segundo a geração de 3 potenciais de ação. E sob uma estimulação simpática, nós vamos ter a geração de 1, 2, 3, 4, 4,5 aqui potenciais de ação, demonstrando que o sistema parasimpático e o sistema simpático conseguem regular a nossa frequência cardíaca. Adrenalina e noradrenalina se ligam a receptores beta-1. Esses receptores beta-1 vão aumentar, né, a formação de AMP cíclico e vão levar à ativação da PKA. A PKA ela pode fosforilar aqueles canais de cálcio dependentes de voltagem, e aí o tempo de abertura deles vai aumentar, vai entrar mais cálcio. Esse cálcio ele pode ser armazenado no retículo sarcoplasmático para ser utilizado depois, ou esse cálcio vai ficar em maior quantidade no citosol e vai aumentar a força de contração desse coração. A PKA pode fosforilar a fosfolamban, inibindo a sua atividade, e com isso a cálcio ATPase vai aumentar a sua atividade, armazenando mais cálcio nesse retículo. Além disso, ela pode
remover o cálcio mais rapidamente, né, desse citosol, encurtar o tempo de ligação do cálcio na troponina e levar a uma menor duração da contração. Então, ela auxilia no processo de relaxamento, que nós chamamos aí de efeito lusotrópico positivo. Então, a gente precisa ter uma resposta de contração rápida, mas uma resposta de relaxamento rápida também. Isso é feito por uma estimulação simpática. E uma coisa interessante é que essas propriedades elétricas do coração, elas podem ser registradas com a colocação de alguns eletrodos sobre a nossa pele. E essa técnica, né, que vai gerar esse traçado do eletrocardiograma, vai nos mostrar o somatório da geração de potenciais de ação em células musculares cardíacas. A geração desse traçado ela vai variar de acordo com a posição desses eletrodos, o que nós chamamos aí de derivação. Na principal derivação, a gente vai observar esse padrão de geração de ondas, segmentos e intervalos, que vão nos dar uma ideia de como é que anda aquele funcionamento elétrico do coração daquele indivíduo. Esse papel ele é todo medido, ele é milimetrado, e aí tem esses quadradinhos com tamanhos conhecidos. Geralmente a frequência cardíaca ela pode ser observada, observando aqui o tempo que a gente tem e a quantidade de eventos que nós registramos. Então, o mais normal para um indivíduo de cerca de 70 quilos seriam 72 batimentos por minuto. Então, a pessoa vai observar o quanto vai dar aqui 1 minuto, vai contar quais seriam aí a quantidade de batimentos que teriam sido registrados através desses eventos elétricos. Se a gente ampliar e for conhecer essa estrutura do eletrocardiograma, nós vamos observar a presença de ondas. Nós temos a onda P, esse complexo QRS e essa onda T aqui. Além disso, a gente vai ter um intervalo. Os intervalos eles contêm uma onda e um segmento. Então, nós temos um intervalo PR, nós temos um intervalo QT. Nós temos aqui um segmento PR, nós temos um segmento ST. É extremamente importante a gente entender o que é que esse traçado nos mostra. O que é que seria a onda P? A onda P, ela representa o processo de despolarização do átrio. Então, a onda P nos mostra despolarização atrial. Depois da despolarização atrial, o que é que tem que acontecer? Esse sinal de despolarização ele precisa ser passado dos átrios para os ventrículos. E é justamente isso que o segmento PR vai nos mostrar. O processo de condução desse estímulo de despolarização que parte do átrio e chega no ventrículo. Por quê? Porque o complexo QRS nos mostra justamente a despolarização ventricular. Então percebam que não é difícil você conseguir interpretar esse eletrocardiograma. Se você tem um padrão aqui de tempo que deve acontecer esse processo de condução do átrio para o ventrículo, e se a gente tem, por exemplo, esse tamanho do segmento PR aumentado, isso nos mostra que a gente tem um problema na condução dessa despolarização lá do átrio até o ventrículo. É um tipo de interpretação que a gente pode fazer. A gente tem um problema de condução atrioventricular. Como eu falei, o complexo QRS ele demonstra o momento de contração dos ventrículos. Nesse mesmo momento, a gente também tem o relaxamento dos átrios, né? Então, a gente teria o processo de repolarização atrial. Só que a gente vai conseguir registrar apenas o evento elétrico mais forte. É por isso que a gente não consegue registrar esse momento de repolarização atrial no traçado realmente do eletrocardiograma, mas ele está acontecendo aqui no momento em que a gente tem a despolarização ventricular. É como se a gente tivesse sobreposto esses sinais e o sinal que vai aparecer riscado aqui nesse traçado vai ser o mais forte, tá? Então a gente tem nesse momento no complexo QRS, ele nos mostra a despolarização ventricular, mas é importante lembrar que o processo de repolarização atrial está acontecendo. Em seguida, a gente tem a onda T, que representa o processo de repolarização ventricular. Se a gente observar nós chamamos aí de intervalo QT,
ele nos mostra o funcionamento ventricular, porque ele vai desde o processo de despolarização ventricular até o processo de repolarização ventricular. Então, ele nos mostra a atividade dos ventrículos. E esse segmento ST, ele nos mostraria o quê? Ele está entre o processo de despolarização ventricular e entre o processo de repolarização ventricular. Então, ele nos dá uma ideia justamente daquele período ali de platô do potencial de ação. Fica bem fácil da gente conseguir perceber esses eventos do eletrocardiograma quando a gente analisa esses eventos elétricos do ciclo cardíaco e sendo traçados aqui nesse eletrocardiograma. Então, tudo vai iniciar justamente com aquele processo de geração de um potencial de ação lá nas células autoexcitáveis do nó sinoatrial. Nesse caso, a gente vai ter inicialmente essa despolarização acontecendo na região dos átrios. E esse sinal ele vai ser captado gerando essa onda aqui, que seria a onda P. O segmento depois PQ, que vai ser formado, ou que o pessoal chama de PR também, ele nos mostra exatamente esse processo de condução através aqui do nó atrioventricular e desse fascículo atrioventricular. Por quê? Porque eu tenho que conduzir essa mensagem dos átrios para os ventrículos. Então, eu vou gerar esse segmento aqui, PQ ou PR. Em seguida, a gente vai ter a onda, o complexo, né, chamado aí onda QRS ou complexo QRS. Então, nesse momento onde a gente está gerando esse complexo QRS, que é também chamado de onda QRS, a gente está fazendo o processo de despolarização ventricular, vocês podem acompanhar nessas partes pintadas de roxo. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo a repolarização dos nossos átrios. Só que lembrem que o sinal de despolarização ventricular é maior, e é por isso que ele fica registrado no traçado do eletrocardiograma. Em seguida, a gente tem o processo de contração desses ventrículos também, né? E a gente tem aqui essa fase de platô, que a gente observa no segmento ST. E depois a gente vai ter a repolarização ventricular sendo formada e gerando essa onda T aqui. Então, a gente consegue integrar esses sinais que são observados no traçado com o que está acontecendo realmente no nosso coração. A outra grande função e importância do nosso coração é justamente a sua atividade como bomba. Então, essa bomba cardíaca, ela nos mostra a capacidade que o coração tem de bombear o sangue para o nosso sistema arterial. Então, o coração tem uma força, né, de contração. E essa atividade ela é regulada por diferentes fatores, como o retorno venoso, o fluxo sanguíneo coronariano, a contratilidade miocárdica e a própria estimulação autonômica. A atividade do coração enquanto bomba, nós podemos observar nessa imagem, que representa o que nós chamamos de ciclo cardíaco. Esse ciclo cardíaco ele está associado com aquelas fases de contração e relaxamento. As fases de contração são chamadas de sístole, enquanto que as fases de relaxamento são chamadas de diástole. E a gente tem então o ciclo de sístole e diástole. A gente vai iniciar por esse ponto 1, onde nós temos o final da diástole. Vamos considerar um pequeno espaço de tempo onde ambos os conjuntos das nossas câmaras cardíacas estão relaxados. E aí, os ventrículos, eles se enchem passivamente. Então, o sangue, ele chega, vou iniciar por esse lado aqui direito, ele chega vindo dos nossos tecidos corporais, da parte inferior do nosso organismo pela veia cava inferior, e a da parte superior do nosso organismo vindo pela veia cava superior. Adentram aqui no átrio direito. Esse sangue ele tem um menor teor de oxigênio, uma vez que ele vem dos tecidos depois dos processos aí de metabolização celular que já aconteceram. E como os átrios estão relaxados e os ventrículos também, esse sangue ele vai entrando nos átrios e vai passando passivamente para os ventrículos. Isso leva ao enchimento da maior parte do ventrículo, então geralmente 80% do enchimento ventricular ele acontece aí dessa forma passiva. Em seguida, a gente vai observar o processo de sístole atrial, seria justamente esse processo de contração dos átrios.
Então, a contração atrial, ela força uma pequena quantidade de sangue a mais, né, a entrar nos ventrículos, seria cerca de 20%. Em seguida, a gente observa essa entrada de sangue aqui a mais nos ventrículos e o processo de contração ventricular. Quando a gente observa esse processo de contração ventricular, o sangue ele vai tender a retornar para o átrio, mas o que acontece? Ele bate naquelas válvulas atrioventriculares e fecha essas válvulas atrioventriculares, elas se fecham dessa forma, o sangue ele não passa para o átrio. E por que o sangue não consegue, ao mesmo tempo, abrir logo essas válvulas semilunares, que seriam aquelas que estão entre o ventrículo e as artérias? É porque a pressão que a gente observa nas artérias é maior do que a pressão que a gente tem ainda dentro do ventrículo. Então, nesse momento, os ventrículos vão se contrair, mas observem que o volume de sangue não está mudando. É por isso que esse momento nós chamamos de contração ventricular isovolumétrica, porque a gente tem a mesma quantidade de sangue dentro desse ventrículo durante o momento dessa contração. Então, a primeira fase da contração ventricular empurra as válvulas atrioventriculares e elas vão se fechar, mas isso não cria uma pressão suficiente para abrir válvulas semilunares. Então, nesse caso aqui, pessoal, é uma questão de pressão. Então, a gente precisa ter uma pressão maior dentro do ventrículo para ganhar da pressão que está nas artérias. Então, esse processo de contração ele vai continuando. Até que momento, pessoal, a gente vai ter essa contração ventricular? Até o momento em que a pressão dentro do ventrículo ela passa da pressão das artérias. Nesse momento, as válvulas semilunares se abrem e ocorre o processo de ejeção ventricular. Então, como a pressão ventricular ela aumenta e excede a pressão nas artérias, as válvulas semilunares se abrem e o sangue é ejetado. Em seguida, a gente vai ter um processo de relaxamento ventricular isovolumétrico. Então, nesse caso, a pressão do ventrículo começa a cair, conforme esses ventrículos vão relaxando. A pressão ela vai ficar maior nessa região das artérias, o sangue vai bater aqui, vai fechar as válvulas semilunares, e o ventrículo ele vai relaxar com a mesma quantidade de sangue dentro dele. Então, isso a gente chama de relaxamento ventricular isovolumétrico. O sangue, então, flui de volta para as cúspides das válvulas semilunares e as fecham. Esse ventrículo vai relaxando e relaxando. Até que momento, professora? Até o momento em que a pressão que a gente observa dentro dos ventrículos seja menor do que a pressão que a gente observa nas átrios. Nesse momento, a gente vai ter a abertura das válvulas atrioventriculares e o sangue vai começar a encher novamente esses ventrículos. Então, a gente fez aqui uma passagem rápida observando esses eventos. Vou iniciar mais uma vez. Então, vamos iniciar com o sangue chegando nas câmaras cardíacas direitas, o sangue vindo pela veia cava superior dos tecidos dos membros superiores, cabeça e pescoço, e dos membros inferiores a partir da veia cava inferior, chegando com um baixo teor de oxigênio no átrio direito, passando passivamente para encher aqui o ventrículo direito, até que momento? Até o momento em que a gente tem a contração, a sístole atrial, que ejeta um pouquinho mais de sangue aqui dentro do ventrículo direito. Em seguida, esse ventrículo direito começa a se contrair, o sangue vem, bate, fecha a válvula atrioventricular. Em seguida, ele continua contraindo de forma isovolumétrica, porque o volume de sangue não vai mudar, até o momento que essa pressão ela supera a pressão no tronco pulmonar e, consequentemente, nas artérias esquerda e direita aqui pulmonares. Nesse momento, ocorre o processo de ejeção desse sangue ventricular e isso vai acontecer até o momento em que a gente tiver a pressão dentro do ventrículo maior do que a pressão nessa região aqui do tronco pulmonar. Por quê, professora? Porque quando a pressão no tronco pulmonar ficar maior, aí ela vai forçar esse sangue a voltar aqui, bater nessas válvulas semilunares e fechar essas válvulas semilunares. Então, a gente não vai ter mais a ejeção de sangue e o ventrículo vai começar a relaxar. E ele vai relaxar de forma isovolumétrica, porque a válvula atrioventricular e a válvula semilunar vão estar fechadas.
Até que momento? Até o momento em que esse relaxamento faz com que a pressão daqui dessa região ventricular fique menor do que essa pressão que a gente observa nos átrios. Vamos fazer o caminho pelo lado esquerdo? E agora, o que acontece? O sangue ele vai chegar vindo lá pelas veias pulmonares, um sangue com alto teor de oxigênio, vai entrar no nosso átrio esquerdo e vai passar passivamente para o nosso ventrículo esquerdo. Vai enchendo, enchendo, enchendo de maneira passiva, até que momento? Até o momento da sístole atrial, que faz com que uma nova quantidade de sangue passe para essa região do ventrículo esquerdo. Em seguida, o ventrículo esquerdo começa a se contrair e esse sangue bate nessas válvulas atrioventriculares e as fecha. E aí a gente vai ter a contração ventricular isovolumétrica até o momento em que a pressão dentro desse ventrículo esquerdo ela seja maior do que a pressão que a gente observa na artéria aorta. E aí a gente vai ter a ejeção ventricular e esse sangue vai passar pela artéria aorta e ser encaminhada para os nossos tecidos corporais para fazer o processo de oxigenação. Essa ejeção ela vai continuar até que momento? Até o momento em que a pressão na aorta ela supere a pressão desses ventrículos. Nesse momento a gente vai ter o fechamento das válvulas aqui semilunares. E esse relaxamento isovolumétrico vai acontecer até o momento em que a pressão dentro do ventrículo esquerdo fique menor do que a pressão nos nossos átrios, porque esquerdo, né, nesse caso, porque aí essa válvula atrioventricular esquerda vai se abrir e vai começar novamente o enchimento ventricular passivo. Existem algumas características interessantes para a gente conhecer de conceito. A frequência cardíaca seria o número de bombeamentos aí por minutos, que a gente tem, é chamado de BPM. O volume de ejeção é o volume de sangue bombeado em cada processo de sístole. O volume sistólico ou volume diastólico final representa um volume de sangue, no caso do volume sistólico, ao final de uma sístole, e no caso do diastólico, ao final de uma diástole. A fração de ejeção, ela vai medir justamente a eficácia desse bombeamento cardíaco no paciente, né? A gente vai observar o volume de ejeção e o volume diastólico final. E o débito cardíaco, que é algo que a gente também vai falar bastante na nossa aula de regulação da pressão arterial, representa um volume de sangue bombeado por minuto. Geralmente a gente tem aí cerca de 5 litros de sangue sendo bombeados por minuto no indivíduo. Essa atividade da nossa bomba cardíaca também pode ser associada de acordo com uma relação de volume e pressão. Nesse caso aqui, a gente vai levar em consideração o que está acontecendo no ventrículo esquerdo. Então, observem nesse gráfico, a gente tem a pressão ventricular esquerda em milímetros de mercúrio, em função do volume ventricular esquerdo em ml. Nós vamos iniciar nesse ponto que nos mostra que no momento em que o ventrículo está ali em diástole, ele vai conter cerca de 65 ml de sangue. Então, geralmente isso é observado em um indivíduo aí de 70 quilos, em repouso. A gente nunca vai estar sem sangue dentro do nosso ventrículo, então a gente mantém o volume residual de sangue naquele local, que vai ser aí próximo de 65 ml. O que é que vai acontecer? Aí o sangue vai voltando vai chegando no nosso átrio esquerdo e vai começar o enchimento ventricular passivo. Então, observe que a gente vai saindo de 65 ml de sangue e vai aumentando gradativamente de forma passiva, até esse ponto A. Em seguida, a gente vai ter o momento da sístole atrial. É aquele momento onde a gente enche mais um pouquinho o ventrículo, cerca de 20%. Nesse momento, a gente vai chegar nesse ponto B. O que a gente observa é que a gente vai conter mais ou menos 135 ml de sangue depois dessa sístole atrial, e isso vai ser justamente o volume diastólico final. É o volume máximo que esse ventrículo vai conseguir ali manter, nesse caso aqui exemplificado, ao final dessa diástole, uma vez que até nesse momento ele está relaxado.
Em seguida, a gente observa que começa o processo de contração ventricular. E essa contração, ela está acontecendo. Como é que eu sei isso, professora? Porque a gente está tendo um aumento de pressão no ventrículo. Observe que a gente está aumentando, aqui a gente teve já um aumento de pressão que aconteceu devido à sístole atrial, que ejetou uma pequena quantidade de sangue rapidamente para esse ventrículo, então aumentando essa pressão. E em seguida a gente vai fazer esse aumento aqui de pressão que está associado justamente com o processo de contração ventricular isovolumétrica. Nós estamos observando a contração do ventrículo, mantendo-se as mesmas quantidades de ml de sangue nele. Isso vai então elevar a pressão naquele local, até chegar a esse ponto C. O que é que acontece nesse ponto C? Nesse ponto C, a gente vai conseguir ter uma pressão dentro do ventrículo esquerdo maior do que a pressão que a gente observa na artéria aorta. E então a gente vai ter a abertura das válvulas semilunares. E nesse momento ocorre o processo de ejeção desse sangue. Então observem que a gente vai ter esse aumento rápido aqui da pressão naquele momento da ejeção e depois a gente vai ter essa diminuição. Então, observem que a gente vai fazer justamente a diminuição do volume de sangue durante esse processo de ejeção, porque a gente está levando em consideração o volume ventricular. Então, observe que a gente tinha aqui cerca de 135 e a gente vai caminhar para os 65, chegando até aqui esse ponto D. Nesse momento aqui, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter o volume sistólico final, aquele obtido no final da sístole ventricular, que vai ser de 65 ml dentro desse ventrículo. E por que a gente para nesse momento? Porque a partir desse momento, a pressão que está lá na aorta, ela começa a ser maior do que a pressão que está dentro do ventrículo esquerdo. Isso faz com que as válvulas semilunares se fechem. E elas se fechando, né, que seriam as válvulas aórticas, a gente não vai conseguir fazer mais ejeção de sangue. E aí esse volume ele se mantém aí cerca de 65 ml ao final dessa sístole ventricular. E depois disso, esse ventrículo começa a relaxar. E ele começa a relaxar, mas ele mantém a mesma quantidade de sangue dentro da sua câmara cardíaca e por isso que esse relaxamento é chamado de relaxamento ventricular isovolumétrico. Então a gente tem diminuição de pressão local sem modificar o volume. Até esse momento do ponto A. Que momento é esse? É quando a pressão dentro do ventrículo está menor do que a pressão nos nossos átrios. E aí, nesse caso aqui, no átrio esquerdo. E a partir desse momento, a válvula atrioventricular se abre e começa novamente o que? O processo de enchimento ventricular passivo. Ainda observando essa relação da bomba cardíaca, existem outros conceitos que são importantes. O que nós chamamos de pré-carga e pós-carga. A pré-carga é justamente a força que vai estirar as fibras musculares relaxadas. No caso desse ventrículo esquerdo, o que é que vai ser essa pré-carga? Ela vai depender do quê? Do enchimento sanguíneo durante a diástole. Ou seja, se chegar mais sangue no ventrículo esquerdo durante esse momento que ele está relaxado, vai haver uma força maior que vai estirar essas fibras musculares. Então, chegou mais, estira mais. Isso é a pré-carga. E a pós-carga? A pós-carga, ela representa a força contra a qual esse músculo, em contração, ele deve agir. Então, uma vez que esse músculo vai fazer o processo de contração, qual é a força que ele precisa vencer, né, para poder fazer esse processo de ejeção? Então, no caso aqui do ventrículo esquerdo, a gente pode pensar que a pós-carga é justamente a pressão na aorta, porque a gente precisa gerar uma força maior do que a força que tem lá na aorta para a gente conseguir empurrar esse sangue em direção a essa artéria aí, a aorta. Analisando a função do coração enquanto bomba, nós temos uma lei extremamente importante, que é a lei do coração de Frank-Starling, também remetida muitas vezes como mecanismo de Frank-Starling. O que é que ele diz?
que dentro de limites fisiológicos o coração bombeia todo o sangue que a ele retorna pelas veias. Ou seja, se eu aumentar o meu retorno venoso e tiver um enchimento ventricular maior, esse ventrículo vai bombear todo esse sangue. Só que existe um certo limite nessa lei aí de Frankenstein. Se a gente observar aquela estrutura do sarcômero, existe um momento de interação ótima de actina com miosina. Qual momento é esse? Quando a cabeça da miosina está interagindo com a actina do mesmo lado dela, tá? Desse mesmo lado aqui. Então, a gente tem aqui uma interação ótima, o que geraria uma boa força de contração. Entretanto, vamos analisar outras situações. Se você tiver uma fibra muito encurtada, a gente começa a observar uma sobreposição dos filamentos de actina e a gente não consegue observar uma interação muito boa da miosina com os filamentos de actina daquele mesmo lado. Então, a gente começa a ter uma perda de força de contração. Então, nesse caso, a força de contração vai ser mais fraca. A gente tem aqui poucas cabeças de miosina interagindo com a actina desse mesmo lado. E a gente tem uma interação aqui com a actina do outro lado. Nesse cenário 2, a gente tem uma força de contração menos fraca do que nesse caso 1, porque nós temos um maior estiramento dessas fibras, menor sobreposição desses filamentos de actina. Nesse cenário 3, observe que a gente tem uma força de contração forte, porque nós temos os filamentos de miosina interagindo com os filamentos de actina desse mesmo local, todos conseguindo interagir. Mas, pensem comigo, isso aqui, segundo o mecanismo de Frank-Starling, se for chegando mais sangue, vai estendendo mais, ou seja, vai estirando cada vez mais esse músculo. Pode chegar um momento em que esse estiramento muscular seja tão grande que não seja possível ter a interação de miosina com actina. E a partir desse momento, a gente vai ter uma redução da força de contração. Então, é importante frisar que o coração ele vai conseguir bombear a quantidade de sangue a mais que chegar naquele coração naquele momento. Entretanto, existe um limite fisiológico. Qual é esse limite fisiológico? O limite da interação dos filamentos de actina com miosina. Se não tiver como interagir actina com miosina, a gente vai ter perda de força de contração. E o somatório de vários eventos que ocorrem durante o ciclo cardíaco é resumido no chamado diagrama de Wiggers. Esse diagrama ele traz 6 traçados distintos que nós podemos observar nessa imagem. Nós temos o eletrocardiograma, um gráfico de pressão, onde nós vamos observar a pressão na região da artéria aorta, a pressão no átrio esquerdo, no ventrículo esquerdo. Nós temos os sons do coração e nós temos o volume ventricular esquerdo. Esse diagrama ele foi construído levando em consideração os eventos que acontecem no lado esquerdo do nosso coração, mas os eventos que acontecem no lado direito eles também acontecem de maneira semelhante. Nós vamos iniciar pelo que acontece aqui na pressão. Vamos iniciar pelo átrio, pela pressão atrial. Então, o que a gente pode observar é esse traçado inicial em azul, onde nós vamos observar a pressão no átrio. Ela inicia muito semelhante à pressão que a gente observa na região de ventrículo. E essa pressão, ela aumenta depois que acontece o processo de despolarização atrial. E aí, desse processo de despolarização atrial, faz um aumento dessa pressão nessa região do átrio esquerdo. Até que momento a gente observa isso? Até o momento onde a gente vai ter o fechamento da nossa válvula ventricular esquerda, que é a válvula mitral. Nesse momento, a gente observa um leve aumento rapidinho dessa pressão aqui atrial, isso está associado justamente com aquele abaulamento que acontece justamente com o fechamento dessa válvula. Em seguida, a gente vai ter
uma manutenção, uma redução dessa pressão, mas ela começa a aumentar gradativamente. Por quê? Porque o sangue ele continua chegando naquela região do átrio esquerdo e vai se acumulando naquele local, até o momento onde nós vamos ter a abertura da válvula mitral acontecendo. Nesse momento, a gente vai ter uma rápida queda justamente dessa pressão no átrio esquerdo, porque o sangue vai passar para o ventrículo esquerdo. E aí depois nós reiniciamos todos esses eventos. Vamos observar o que acontece agora com as pressões no ventrículo esquerdo. Nesse caso, inicialmente, como a gente tem a válvula mitral aberta, a gente tem ali átrio e ventrículo funcionando como se fosse uma unidade única, naquele momento específico. Então, a gente tem semelhanças aqui no que acontece nas pressões de átrio e ventrículo nesse momento. O que é que vai modificar nessa região? No momento que a gente tem o fechamento aqui da válvula mitral, a gente vai ter um aumento de pressão na região ventricular, porque agora o sangue está preso dentro desse ventrículo. E aí o ventrículo ele começa a contrair e essa pressão ela vai começar a aumentar, lembrando que a gente mantém a mesma quantidade de sangue naquele momento dentro do ventrículo. Isso a gente vai chamar de contração ventricular isovolumétrica. É esse momento onde a gente tem esse aumento de pressão aqui observado nesse diagrama. Até que momento a gente vai ter isso? A pressão aqui no ventrículo ela vai estar aumentando, aumentando, aumentando. Chega um momento onde a gente vai, essa pressão dentro do ventrículo esquerdo vai ser maior do que aquela pressão que a gente observa na artéria aorta. Nesse momento a gente vai ter a abertura daquelas válvulas semilunares. Nesse caso aqui, a válvula aórtica. E aí a gente vai ter esse aumento de pressão inicial para fazer o processo de ejeção. Depois a gente começa a ter essa queda na pressão observada no ventrículo esquerdo. E essa ejeção ventricular ela vai acontecer até o momento em que a pressão dentro do ventrículo esquerdo seja menor do que a pressão na aorta, porque é nesse momento que a válvula aórtica ela vai se fechar novamente. E aí a gente vai ter uma diminuição brusca dessa pressão dentro do ventrículo, observando que não há mudanças no volume, porque nós temos aqui um relaxamento ventricular isovolumétrico. Isso vai acontecer até que momento? Até o momento onde essa pressão dentro do ventrículo ela seja menor do que a pressão na aorta, que é o momento onde a gente vai ter a abertura da válvula atrioventricular, que é a mitral. E aí a gente vai iniciar o processo de enchimento ventricular novamente. Quando a gente observa o traçado dessa pressão na região da aorta, a gente tinha uma pressão maior na aorta e depois essa pressão ela vai ser superada pela região, pela pressão que a gente observa dentro dos ventrículos, aqui no caso o ventrículo esquerdo. Nesse momento a gente vai ter, então, a abertura da válvula aórtica. E aí a gente observa um aumento nessa pressão da aorta, porque o sangue está saindo com grande pressão de dentro do ventrículo para a aorta, então está aumentando a pressão nesse local. Então, no momento que essa ejeção sanguínea vinda lá do ventrículo vai diminuindo e a pressão na aorta ela começa a ficar maior do que a pressão no ventrículo. Nesse momento, a gente observa justamente esse fechamento das válvulas aórticas. Nesse caso, existe um abaulamento daquelas estruturas da válvula que fazem com que esse sangue aumente rapidamente um pouquinho aqui a pressão local, fazendo o que a gente chama de incisura dicrótica. Mostra aqui o momento justamente desse abaulamento aí que acontece na válvula aórtica. Isso é registrado aqui também nesse traçado de pressão aórtica. Observem que a gente vai fazer uma integração com os sons do coração. Aqueles sons que são o tum, tá. Eles representam justamente os mecanismos aí de fechamento dessas válvulas. Então, o primeiro som, né, a primeira bulha cardíaca que a gente chama, é o som do tum. E ele mostra justamente o fechamento da nossa válvula atrioventricular. Nesse caso aqui, a gente está falando da esquerda, que seria a mitral. Mas ele mostra o som aí do fechamento das nossas válvulas atrioventriculares, a tricúspide e a mitral.
E o segundo som seria justamente a segunda bulha cardíaca, ela é causada devido ao fechamento das nossas válvulas semilunares. Nesse momento a gente tem um tá, do tum tá sendo gerado. Vamos observar essa integração com o volume ventricular esquerdo. Então, inicialmente, a gente tem um enchimento ventricular passivo que vai acontecendo, e esse enchimento ventricular, durante a sístole atrial, lembra que quando a gente tem a sístole atrial, a gente tem um enchimento ventricular também, que acontece ali cerca de 20%, então a gente tem esse aumento aqui do volume ventricular durante a sístole atrial. E aí, quando existe o fechamento da válvula mitral, esse volume permanece o mesmo. Observem que aumenta a pressão local, mas o volume está exatamente igual. Quando abre-se a válvula aórtica, a gente observa o processo de ejeção ventricular. Então, o que a gente vai ter é uma redução do volume ventricular. Professora, sai tudo de sangue? Não. Lembra que a gente mantém ali um certo resíduo de cerca de 65 ml de sangue durante o nosso volume sistólico final. Em seguida, quando a gente tiver o fechamento aqui da válvula aórtica, a gente mantém a mesma quantidade de volume de sangue durante um tempo. Quando ocorre o processo de abertura da válvula mitral, a gente passa a fazer o enchimento passivo dos nossos ventrículos, e quando existe a sístole atrial, a gente enche aqueles outros 20% ali, para completar e chegar perto de 135 ml de sangue, o que representaria o volume diastólico final. Se a gente observar esse outro traçado aqui, que é o eletrocardiograma, observem que os eventos elétricos eles acontecem levemente antes dos eventos cardíacos, dos eventos musculares cardíacos. Então, a gente tem aqui a onda P, que representa a nossa despolarização atrial, vindo um pouquinho antes justamente desse processo de sístole atrial. O complexo QRS, que demonstra justamente esse momento de despolarização ventricular, acontecendo um pouquinho antes do processo de contração isovolumétrica. E a gente observa aqui a onda T, que representa o processo de repolarização ventricular, acontecendo um pouquinho antes desse processo aqui, ó, de relaxamento isovolumétrico. Então, a gente consegue fazer uma integração de vários eventos do nosso ciclo cardíaco se a gente observar o que acontece em relação às pressões na aorta, no ventrículo, na região do átrio, com o volume, os sons e o eletrocardiograma. Bom, turma, então nós finalizamos a nossa aula inicial do sistema cardiovascular, que seria justamente essa introdução e observação do coração como bom.